Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Dani Moraes e a nossa live hoje vai ser sobre decoração de luxo. Vamos aguardar todos entrarem. Boa noite, Cipriano. Olá, Cibele, Theo, sejam todos bem-vindos. Olá, Isis. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre decoração de luxo. E eu vou trazer 4 itens, 4 elementos que não faltam em uma decoração de luxo. E vocês vão poder aplicar isso em projetos ou decorações que vocês mesmos possam fazer. Só se for de lixo mesmo, né, Isis? Vamos entrando, gente. Vou dar só mais uns minutinhos pra gente começar a live. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, o que vocês acham que é luxo? O que vocês consideram que é luxo? Eu quero que vocês me respondam aqui no comentário já para animar a nossa live. Vocês que estão chegando agora, pega o aviãozinho, envia para os amigos que não podem perder essa live, que adoram luxo, que adoram uma decoração. Encaminha aí para os amigos chamando para essa live. Sibeli tá dizendo aqui que considera riqueza. Quem mais? Quem mais? Que acha que é luxo? Uma decoração de luxo. Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Vamos interagir. Essa live é para vocês. O Theo tá dizendo que é sofisticação. Isso mesmo, Theo. Tem tudo a ver com isso, sofisticação. Riqueza também. Mas nem sempre é só riqueza. É um complemento. A riqueza, na verdade, é a condição financeira, né? Para ter algo mais sofisticado, de melhor qualidade. Bom gosto, a Isa está falando com certeza. Uma decoração, o ponto principal é ter o bom gosto. Muito ouro. Investimento nos ambientes, a Sheila está falando. É isso mesmo. E eu vou mostrar hoje para vocês o que é uma decoração de luxo, o conceito do que é luxo. E vocês vão entender melhor como que funciona isso, como que a gente vai fazer quando a gente vai fazer um projeto para um cliente que deseja ter uma casa luxuosa. Vamos chegando, tem muita gente entrando ainda, sejam todos bem-vindos. Encaminha aí, gente, enquanto a gente está esperando a galera chegar, já envia o aviãozinho aí para os amigos que precisam assistir essa live, tá? Eu vou virar minha tela porque eu não tô com iPhone, então eu vou usar o meu computador. Eu preparei alguns slides, porque essa área ela é muito visual, então é necessário que vocês vejam. E eu preparei algo bem legal, eu separei em 4 elementos a decoração de luxo. 4 elementos que não podem faltar numa decoração luxuosa, tá? E dentro desses elementos, a gente separou por itens, tá? Eu vou virar minha tela agora e vou mostrar para vocês como que funciona isso. Então, nosso tema hoje é decoração de luxo. Deixa eu diminuir um pouco a luz, porque tá muito forte. Aí. Então, decoração de luxo, o que a gente considera que seja luxo? O que é luxo? Luxo é um estilo de vida que se caracteriza pelo excesso de ostentação e pelo gasto com bens de consumo caros e supérfluos. É fausto, requinte e suntuoso. Isso é um dos conceitos do que seja luxo. Mas o que eu utilizo... Boa noite, Edilson, seja bem-vindo. Mas o que eu utilizo é o segundo conceito nos meus projetos de decoração. O que seria luxo? Luxo é aquilo que representa especial conforto e que proporciona bem-estar. Isso que eu considero luxo. Quando a gente faz... Deixa eu virar a tela novamente. Quando a gente faz um projeto de decoração para um cliente, o que a gente pensa nesse projeto? A gente pensa no conforto,
né, na personalização daquele ambiente para o cliente, ou da casa, ou do apartamento, ou do imóvel, pensando exatamente nesse conforto. E quanto mais personalizado, mais caro se torna, mais luxuoso se torna. Então, são os detalhes que transformam a decoração em uma decoração luxuosa. Continuando. Eu vou falar agora aqui para vocês, item por item. Qual é o primeiro item que não pode faltar numa decoração luxuosa? Vamos começar pelo piso. O piso. O piso, quanto maior o piso, mais amplo se torna o ambiente e mais sofisticado. Muita gente pensa assim, eu vou escolher um revestimento mais barato ou menor. Lógico que eu já expliquei isso, inclusive, nos meus stories, a questão de proporção do espaço, né? Se eu tenho um espaço grande, eu vou usar peças maiores. E quanto maior essa peça, mais a sensação de sofisticado é o espaço. Então, você tem que utilizar peças grandes. E uma coisa que eu sempre falo, o rejunte é a principal, o acabamento que finaliza esse piso. Muita gente utiliza aqueles pisos normais e usa cores diferentes do piso para rejuntar. Ali você derruba todo o seu piso. Não use, gente, cores diferentes, porque ali você derruba toda a qualificação, toda a beleza do seu piso. Então, quanto menor a junta também, mais sofisticado, mais único ele parece ser. Eu vou mostrar alguns modelos aqui, eu tenho imagens, eu trouxe algumas imagens. Como que essas casas luxuosas são. Um exemplo. Olha o piso. Esse piso quase não vai dar para ver, porque ele não aparece as emendas, né? Ele é um piso totalmente. Ele tem, eu consigo ver pela foto. Deixa eu ver se eu consigo iluminar melhor aqui. Iluminar mais a tela. Mas quanto mais brilho eu coloco, pior fica. Então, o piso, ele parece único. Ele parece que foi criado para aquele lugar. Então, essa sensação. Todas as casas de alto padrão, eles utilizam grandes proporções, tá? Então, é uma das dicas que eu deixo quando se realmente você quiser um ambiente requintado, refinado, utilizar peças grandes. E hoje no mercado nós temos peças muito grandes. Olha esse outro exemplo. Um piso grande, ele traz uma continuidade, né? Aqui ele também utilizou um outro tipo de piso e ele fez uma continuidade aqui. Eu vou falar sobre isso mais à frente num dos outros itens que a gente utiliza também, que são as paredes. O Edilson está dizendo, Dani, eu pretendo urgente trocar o porcelanato dos meus 2 apartamentos. Eu te pergunto qual seria o melhor e o tamanho. Isso é tão complicado, Edilson, de responder assim, sem eu conhecer o seu ambiente, sem o espaço. Mas o que eu digo, o porcelanato, hoje nós temos alta qualidade, padrões de grande qualidade no mercado. Eu te indico sempre o maior, mas isso vai depender do que você pretende gastar e do que você tem condições de gastar, tá? Quanto maior o piso, mais bonito e mais sofisticada vai ficar a sua casa. Travou a live? Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Outro exemplo, esse piso aqui, ele usou tanto no chão, como no revestimento do móvel, como na parede. Então, os pisos, eles integram a todo ambiente. Isso traz aqui uma unidade, uma sofisticação, um requinte, tá? Vamos lá. Tá ok aí, né? Outra parte que é muito utilizada e muito trabalhada em decoração luxuosa são as paredes. As paredes, elas não podem ser um quadro em branco, gente. A gente realmente tem que trabalhar as paredes. As paredes, elas têm que ser personalizadas, elas têm que saber qual é a função daquela parede naquele ambiente, se é uma televisão, se é um quarto, se é parede de cabeceira, e tudo isso nós vamos trabalhar de forma personalizada, tá? Então, quanto mais personalizada, mais sofisticada. Isso a gente pode usar espelhos, papel de parede, porcelanatos, madeira,
e quadros. Nós vamos falar sobre todos esses itens agora. Vamos começar pelo papel de parede. O papel de parede, gente, a gente tem uma infinidade de opções. Inclusive, o Theo tá aqui na live. Eu fiz agora um quarto de bebê, em que o que eu criei não existe um papel de parede apropriado. A gente cria um desenho naquela parede e a gente manda para um designer fazer... Deixa eu virar a tela para mim. Então, a gente cria esse desenho, né, que tem aquele das nuvens. Não existia aquele papel de parede pronto, em um catálogo. O que que a gente faz? A gente desenha, põe essa arte e envia para um designer. Esse designer, ele cria aquele desenho nas cores que a gente quer e a gente manda isso para uma plotagem. A gente plota esse desenho de forma personalizada para o cliente. Então, hoje a gente tem muitas possibilidades de criar. A gente não precisa mais ficar limitada a um catálogo, tá? Então, todas as casas que a gente vai trabalhar, a gente sempre tenta utilizar papéis de parede, dar uma outra vida para aquela parede. Não ser simplesmente só um quadro em branco ou um quadro pintado com uma tinta comum, tá? Vamos continuar? Vocês estão entendendo? E aí... Deixa eu beber uma água aqui. O outro item que a gente vai falar... Pedras naturais ou porcelanatos. As pedras naturais já te usava há muito tempo, né? Que era o granito, mármore. E hoje, essas pedras naturais se transformaram em forma de porcelanato. Então, o porcelanato ocupou muitos espaços de que antes eram ocupados por pedras, como granito, mármore no piso. Hoje, a gente tem as opções de ter revestimentos em forma de porcelanatos de grandes tamanhos que a gente pode utilizar nas paredes, tá? Então, a gente aqui, ó, vocês podem observar que aqui é um granito. Aqui é um granito e está dentro de uma sala. Muita gente acha que granito não pode estar dentro de uma sala, a não ser só no banheiro ou numa área externa ou no chão. Isso está caído por terra, porque a maioria das casas luxuosas utilizam dentro de quarto, utiliza dentro de sala. Então, as pedras estão ocupando lugares que antes não ocupavam. Então, a gente tem muitas utilidades para a questão do granito e do porcelanato. E traz um efeito luxuoso para o ambiente. Olha o efeito que essa parede tem. Outro item que é muito utilizado e que eu adoro, que traz um aconchego, uma sofisticação, é a madeira. A madeira, inclusive, eu gosto muito de usar para escritório de advocacia. Eu acho que tem tudo a ver com o perfil, uma imponência, uma coisa mais clássica. Então, é muito importante ter a madeira no projeto. Aqui a gente pode observar que essa parede... Voltou? Voltou. Então, aqui nós temos a madeira utilizada e aqui a madeira também em forma de revestimento da parede. É uma outra opção que a gente utiliza muito em projetos de decorações luxuosas, tá? Vamos falar com uma coisa que eu amo e eu utilizo em todos os meus projetos. Eu uso vidro e espelho sempre. Em todos os meus projetos vão ter algo com espelho ou vidro. Eu já fiz até painel de home de vidro, tá? O Edilson está falando aqui. Dani, eu não sei se você hoje vai falar sobre áreas gourmet. Quero também reformar no estilo mais luxuoso. Mas estou gostando da sua nobre apresentação. Está sendo muito útil e aproveitativo para todos. Ai, que bom, Edilson. Vamos lá, eu vou dar muitas dicas legais aqui ainda. Então, vidro e espelho, ele por si só é uma peça sofisticada. Olha o efeito que o espelho, junto com o MDF, causou nesse painel. Olha quão luxuoso ficou um painel simples de TV. Ficou muito sofisticado, alinhado com a natureza, que é o verde. Aqui ele utilizou um revestimento de MDF em forma de placas, que fez a mesma continuação, dando uma integração, uma continuidade, sem uma quebra, tá? Aqui é cortina, aqui é tapete, então, nós estamos falando aqui sobre paredes e os efeitos. Tá vendo que aqui não tem nenhuma parede pintada? São todas revestidas de algum material?
Olha só, essa outra parede revestimento 3D. Eu gosto muito de revestimento 3D para escadas. Porque é uma parede muito grande, é uma parede lisa, que traz um efeito, se não for o 3D, um efeito amplo demais e de que não tem um preenchimento. Então, eu gosto muito de utilizar o projeto 3D, o revestimento 3D para as paredes da escada. Olha o efeito luxuoso que a gente tem aqui nessa escada. Não sei se vocês conseguem ver, porque parece que tá meio embaçado, né? Vou chegar um pouco mais perto. Então, a gente consegue... E tá vendo aqui, ó? É uma parede... Parece ter um papel de parede. Aqui eu não consigo observar o que que tem. Mas são claras. Aí a gente usa vários elementos. São sóbrias, mais sofisticada, tá? Próximo item. Iluminação. Gente, esse item é fundamental. E é que poucas pessoas dão atenção para a iluminação. A iluminação... Deixa eu arrumar aqui a posição do celular. A iluminação é o carro-chefe de qualquer projeto. Como o próprio Oscar dizia, uma boa iluminação levanta uma arquitetura medíocre, mas uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto. E isso é verdade, gente. As pessoas não dão devida atenção ao projeto luminotécnico, né? Então, o que eu sugiro para vocês, sempre procure um profissional adequado para fazer um projeto luminotécnico. Por quê? Não adianta você investir num piso maravilhoso, investir nas paredes, investir em uma decoração maravilhosa se você não tiver uma iluminação adequada. A gente precisa iluminar, saber que tipo de iluminação vai para aquela parede, que tipo de iluminação eu vou ter naquele imóvel, que tipo de iluminação eu quero criar naquele ambiente, eu preciso ter uma iluminância ideal. Isso tudo é calculado, gente, não é simplesmente vou numa loja, deixa eu até virar para mim. Isso tudo, gente, é calculado. A gente faz um cálculo luminotécnico para cada espaço. E a gente não cria isso da cabeça, não é uma... Sim, tem coisas que a gente idealiza, né? Tem ideias, criatividade, porém, a gente vai colocar isso no papel e fazer um cálculo para isso, né? Fazer isso se tornar viável com a iluminância e a ideal para aquele espaço, né? Para que ele não fique escuro demais, não crie sombras onde não pode ter sombras. Então, é muito importante um investimento na decoração, fora que a gente pode criar efeitos decorativos surpreendentes, tá? Então, o passo principal num projeto de decoração, definiu toda a sua decoração, aí tem que partir para iluminação. O que muita gente não faz num projeto de arquitetura é um projeto luminotécnico. Eles se preocupam com as paredes, se preocupam com o tamanho do quarto, se preocupam com todos os itens, mas esquece, na hora que você está construindo a sua casa, de projetar uma iluminação ideal. E aí, quando você está com a casa toda pronta, e aí você vai mexer com layout, e aí você vai ver a iluminação, você fala assim, essa iluminação não serve para cá. É o que mais acontece, gente. Eu faço consultas decorativas, as pessoas me convidam para consultas decorativas, e eu chego no espaço e eu condeno a iluminação, porque a iluminação que deveria estar no canto, para a mesa de canto, tá lá no meio da sala, tá em iluminação geral, ou tá escura demais, entendeu? Então, a gente tem que fazer outras coisas, tem que sugerir, talvez, até reformas, coisas que não pode acontecer. E, às vezes, o cliente nem tá disposto para isso. E aí, o que a gente faz? Não tem muito o que fazer. Não vai trazer o efeito que o cliente sonha para aquele espaço, né? Aqui a Glorinha tá falando, acho você criativa demais, parabéns, sou de Teresina. Que legal, Glorinha, é bom ter você aqui. O Edilson também tá dizendo que concorda comigo. A Sibete tá perguntando assim, quais são as cores do luxo? Não tem cores definidas. Tudo a gente pensa de acordo com o projeto e baseado no ideal do cliente. Mas, geralmente, as casas luxuosas, elas têm tons neutros, tá? A gente usa muito mais cores nos objetos decorativos, em elementos, mas a gente usa a paleta dos tons neutros. Dificilmente você encontra uma casa extremamente luxuosa com as cores muito fortes, extremas, contrastante, tá? A gente tem o preto, que são cores do luxo, o dourado, o bege, né? O cinza, mas a gente pode usar o verde, pode usar o roxo com elementos, tá? Então, isso é tudo pensado para cada cliente. Cada cliente tem um gosto, tem um estilo,
E isso tudo a gente pensa de acordo com ele, tá? Continuando, vou virar a tela novamente. Vou mostrar alguns projetos de iluminação e os efeitos que esse projeto de iluminação causa no ambiente. É um espetáculo à parte. A iluminação, ela realmente dá um show na decoração. Olha essa iluminação, olha esse rasgo, olha esse movimento que é feito aqui, ó. Olha essa onda. Isso aqui traz uma sensação de movimento, de nada muito reto, enrijecido, né? Olha só a iluminação aqui dessa parede. Olha a iluminação dessa aqui, o efeito que a gente cria de sombra e luz, tá? De contraste, do 3D. O 3D, eu acho que aqui faltou um pouco de iluminação, porque aqui criou uma sombra muito grande. Mas o efeito tá no teto, tá? Aqui deveria ter um ponto de luz para iluminar essa parte aqui, que aqui criou uma sombra muito grande, criando uma mancha. Isso não pode acontecer num projeto luminotécnico. Mas tá belíssimo, é um projeto muito bonito de iluminação. Não é à toa que ele tá aqui. Outro elemento, outro exemplo, na verdade, de iluminação. Olha o efeito luminotécnico dessa sala, que é um living, ele parece ser um living, é uma sala de receber visitas. Ele não tem nenhuma iluminação direta, você não vê nenhuma iluminação geral aqui. São todas indiretas, contornando a sala, trazendo o que? Uma sensação de aconchego. Se torna a sala muito mais aconchegante, muito mais gostosa. Você não tem vontade de sair dessa sala. Você passa ali com seus convidados, conversando horas. Tem elementos que trazem muito bem-estar, que são as plantas, as cores amadeiradas, marrons, dá uma sensação também desse aconchego, dessa sofisticação. A gente tem umas iluminações também dos abajus de pé, que eles também dão esse efeito. Se eu não quiser ligar toda essa luz, se eu quiser uma luz mais como é que eu vou dizer, penumbra, né, mais baixa, a gente tem só essa iluminação. Se você quiser deitar e ficar aqui pensando ou relaxando, descansando, você consegue ter só essas iluminações aqui. Então, é uma sala muito bonita e um projeto luminotécnico que trouxe todo o fechamento dessa decoração, tá? Outro item, e não menos importante, é o último que nós vamos falar hoje, e não menos importante, e que eu amo, e que nenhuma casa, eu nunca fui a nenhuma casa de luxo que não tenha paisagismo, tá? Todas as casas luxuosas trabalham com paisagismo. O paisagismo fecha toda a arquitetura. Então, o jardim é uma fonte poderosa de ligação com a vida, Tony Becks disse. E isso é verdade, gente. O jardim é a vida da casa. É um ambiente que você traz. Parece que você sai do local da cidade e você entra naquele espaço que é o paisagismo, que traz essa sensação de frescor, de paz, de natureza, sensação de bem-estar. Olha o exemplo do paisagismo que eu tinha mostrado no slide anterior, é a mesma imagem. E as plantas, todas as casas que realmente se preocupam com uma decoração sofisticada, ela utiliza plantas. Ela utiliza planta para trazer o bem-estar, ela utiliza plantas para trazer sensação de frescor. Muitas são naturais e ela, inclusive, ela renova o oxigênio, ela renova o ar do espaço. Então, ela tem muitas funções, além de decorar, tá? Além de trazer uma sensação gostosa de estar em contato com a natureza. E isso é comprovado cientificamente. Em lugares que existem plantas, você aumenta a produtividade de trabalho, tá? Isso é comprovado. Então, é muito importante esse acabamento. E é difícil você encontrar em casa que não tem projeto, plantas. Olha esse paisagismo. Olha essa entrada. Olha essa entrada maravilhosa, gente. Olha isso aqui, um projeto de iluminação totalmente pensado para o paisagismo. Não foi feito de forma aleatória. Foi criado o paisagismo antes e depois criado os pontos de iluminação. Os pontos de iluminação no pé do coqueiro, que ilumina a base dele, inclusive a copa. Você tá vendo a copa iluminada? O ponto, ele tá focado aqui. E ele lava aqui, ó, a parte do tronco. Aqui, ó, ponto, em quase todas as plantas tem um ponto de luz, que cria esse efeito de sombra e luz. Muito bonito.
Olha a casa toda bem iluminada também. Isso aí traz o quê? O luxo. Bem suntuoso mesmo. É uma casa luxuosa. Então, uma das coisas que nunca fui em nenhuma casa de luxo que não tem um projeto de paisagismo. É uma coisa que todos eles investem muito. É muito importante. Outro exemplo de planta dentro de casa, aqui nessa sala de TV, eles fizeram uma jardineira todas de bambu, toda forrada. Eu não sei se aqui é uma divisão de um espaço que eles quiserem isolar e talvez quiserem isolar exatamente com plantas, mas olha o efeito que legal. É muito gostoso estar num ambiente como esse. Traz frescor, traz sensação de bem-estar mesmo. É essa a ideia que a planta traz. E é isso, gente. Eu poderia falar muito mais itens, lógico que esses não são todos os itens que tem um projeto de decoração luxuosa, tá? A gente tem que falar sobre móveis, tecnologia. A maioria das casas hoje, muito luxuosas, eles investem em casas inteligentes. Hoje não é mais tão caro um projeto de automação residencial. A gente hoje consegue projetos de automação residenciais básicos a partir de 15 mil, 10 mil reais, você já consegue fazer isso. O cliente também que almeja ter uma automação numa casa, ele pode prever isso no projeto e futuramente ele instalar, fazer toda a instalação, mas ele já deixa toda a parte de fiação pronta para isso. Então, envolve muito mais coisas. E a personalização, quanto mais personalizado, mais feito para o cliente, mais exclusivo, mais luxuoso é, mais caro é. Por isso que a gente chama de casas luxuosas, né? A Antônia aqui tá falando, parabéns, Dani, muito boa, todas as dicas. Agora eu quero abrir para vocês, o que vocês acharam dessa apresentação. Muito obrigada, Antônia. Me dê aí uma nota, o que vocês acharam, vocês aprenderam alguma coisa, trouxe algo interessante que vocês não conheciam, que vocês não sabiam. E agora é a hora de fazer pergunta. Nós temos aí 20 minutos para o encerramento da nossa live, passou rápido. Achei que tivesse até mais tempo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Sibeli tá dizendo que achou um arraso. Gostei muito, Dani, o Edilson também. Espero na próxima live que você fale das áreas gourmet. Pode ser? Pode. Na verdade, eu vou criar um desafio, viu, Edilson? Eu vou falar sobre todos os ambientes. Mas, na verdade, a área gourmet não vai contemplar. Porque nós vamos falar, vou montar um desafio sobre como você decorar sua casa sozinho. E vou criar em apartamentos, tá? Esse desafio eu tô preparando ele para lançar. No máximo em 15 dias, esse desafio já vai estar pronto. E vão ser lives diárias em que eu vou ensinar ambiente por ambiente. Nós vamos começar do piso, do layout, do estilo de sofá, de cortinas. Nós vamos falar sobre tudo. Então, vocês vão conseguir decorar o apartamento de vocês sozinho com as minhas dicas. Tem que trazer papel, caneta na mão. Kátia tá dizendo assim, nota 1000, Sibeli. Tinha travado aqui, tinha caído. Quadro, como os colocar na parede? Eu tenho um post, inclusive esse post, ele acho que é o top 1 do meu Instagram, que ensino exatamente a colocar quadros. Dá uma olhada lá no meu feed, ele tem uma foto do certo e errado, como postar quadros, tá? O Edilson tá dizendo aqui, fechado, Dani, estarei aguardando. Eu conto com vocês, viu, gente? Comece a divulgar aí pros amigos que querem decorar as casas, apartamentos, para estar comigo aqui na live. Sibeli tá falando, sabendo que todo projeto é personalizado, como transformar meu pequeno apartamento de 42 metros em um apartamento de luxo? É o que eu falei, usar os itens que nós utilizamos, as peças grandes do piso, o revestimento de parede, os móveis. Eu quero falar muito sobre móveis, eu quero trazer uma fábrica do Sul, que é exatamente isso, ele trabalha com móveis personalizados, tá? Móveis praticamente feitos à mão, manuais mesmo, não tem processo de industrialização. E isso traz uma qualidade absurda. Então, tudo isso tem que ser pensado. Se você quer um apartamento de luxo, é investir na qualidade dos acabamentos, na qualidade dos revestimentos,
dos móveis. Os móveis é que vão trazer o conforto, a beleza, a sofisticação que você deseja, tá? A Valesca tá dizendo legal. E vai ser bem legal. Eu acho que esse desafio vai ajudar muito vocês. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida de como decorar a sala, não sabe que luminária usar, a altura que deve usar, as cores. Eu dou muita consultoria gratuita, gente, nos meus stories. Acompanhe meus stories todos os dias, tem caixinha aberta de pergunta. Lá vocês fazem a pergunta, eu dou sugestões com fotos, com imagem, às vezes gravo o vídeo respondendo a pergunta de vocês. E isso ajuda muito, porque tem muitas pessoas que talvez não vai ter acesso a um projeto de decoração, né? Mas aí a sua dúvida também pode ser a dúvida de muitos. Então é importante vocês montarem a dúvida lá, que eu tô pronta a ajudar todos vocês. Agora me digam aqui o que vocês acharam dessa live. Se vocês gostaram, quer ver a continuação de projetos luxuosos, né? Porque tem outros itens para ser falados de decoração luxuosa, que faltou móveis, né? Faltou sobre automação, a tecnologia, quais são as tecnologias que hoje as casas luxuosas utilizam. Você já imaginou poder ligar a sua banheira lá do seu trabalho? Isso é possível hoje. Você pode ligar a sua banheira lá do seu trabalho, acionar ela, ligar o seu forno. Tudo isso é possível hoje através da tecnologia. A Glorinha tá falando aplausos pela iniciativa. Obrigada, Glorinha. Tô contando com vocês. Aqui eu faço por vocês, tá? O Edilson tá falando, Dani, eu moro aqui na capital federal, Brasília, e tenho certeza que eu já sou seu fã de carteirinha. Ai, que bom. Estou gostando de assistir suas lives aqui. Boa noite, até a próxima live. Ótimo, obrigada, Edilson, e fico muito feliz. Gente, é isso. Alguém mais tem pergunta para fazer? A gente tem 15 minutos, mas se ninguém tiver pergunta para fazer, eu vou encerrar a live. E eu quero agradecer a presença de todos. Eu fico muito feliz com todos que estiveram aqui presentes, que assistiram, se dedicaram um pouquinho do tempo de vocês para aprender aqui comigo. E eu fico muito feliz que tem a audiência de vocês aqui, que tem gostado do que eu tenho trazido. Eu faço realmente tudo com muito amor e carinho para vocês. Ninguém mais tem pergunta? Eu vou encerrar a live, se ninguém quiser mais perguntar. Tem alguma pergunta que ficou para trás que eu não respondi? Pode colocar aqui de volta, Dani. Deixa eu ler aqui, ver se tem mais alguma coisa. Bom, gente, é isso. Então, se não tem mais perguntas, se ninguém mais tem perguntas a fazer, eu vou encerrar a live. A Kátia tá falando boa noite, amei. A Cibele também, obrigada, foi muito top. Eu que agradeço a presença de todas vocês, viu? Então, um beijo, fiquem todas com Deus e até a próxima. Ah, gente, eu quero falar da live da quinta-feira. Quinta-feira vai ter uma especialista em organização de casa. Aquelas pessoas que têm grande dificuldade de organizar os ambientes. E é fundamental ter uma casa organizada. A nossa live de quinta-feira vai ser às 5 horas da tarde, é feriado. E eu conto com todas vocês. Antes de eu encerrar, né? Antes que eu esqueça de dar o recado, nós vamos ter a live quinta-feira. Eu conto com todos vocês, tá? Quero todos aqui presentes. Então é isso, gente. A Antônia tá falando aqui, Dani, alguma ideia para adega em apartamento pequeno? Geralmente as adegas pequenas, a gente já compra elas prontas. E a gente pode utilizar ela na sala, onde você costuma receber os seus clientes, ou os seus amigos. Se você costuma receber eles na sala, você coloca a adega na sala, tá? Se você tiver alguma varanda também e um espaço gourmet, você pode utilizar lá também. Aí você tem que analisar onde você gosta de servir os seus convidados e você pensa nesse espaço. Não precisa ser uma adega grande, nem suntuosa. Uma adega pequena que comporte as bebidas que você quer realmente tocar ali para aqueles momentos que queira receber alguém ou até para você mesmo, né? Respondi sua pergunta, Cláudia? Então, fechou, gente. É isso, agradeço. Quinta-feira tem outra live, 5 horas da tarde. Conto com a presença de todos. Um beijo.